Meus queridos, a nossa reflexão hoje é sobre, na parábola do filho pródigo, né? E Jesus usou muito, nós já vimos várias parábolas aqui nesse canal, e Jesus usou esse método de parábola, ou de mostrar uma verdade, de expressar uma verdade por meio de um método que suscita a curiosidade e a dúvida, né? Esse método, inclusive, é muito festejado hoje, ultimamente, principalmente depois de Paulo Freire, né? Para quem o conhecimento está na curiosidade e na dúvida que a pergunta, e na pergunta, né? Então, a maneira de perguntar é mais importante do que responder. E Jesus, então, usava esse método de suscitar a curiosidade nos discípulos em relação à verdade que ele queria transmitir. Então, a parábola do filho pródigo ela é a última de uma chamada tríade da redenção, né? Que é parábola sobre a redenção. A ovelha perdida, a moeda perdida, o dracma perdida e depois o filho pródigo, né? A história é muito conhecida e, portanto, eu não vou ler para a gente, por amor ao tempo, mas um pai tinha 2 filhos e o filho mais moço, cansado certamente da companhia do pai, rejeitando a companhia do pai e achando que ali não era o melhor lugar, pede a herança antecipadamente, recebe a herança antecipadamente, ele nem tinha direito a isso, recebeu, saiu, dissipou tudo na irresponsabilidade, foi humilhado ao ponto de pastorear porcos, que para o judeu era a função degradante ao máximo, e ele lá queria inclusive comer das vargens, né, vegetais que eram jogadas para os porcos, mas nem isso ele ganhou. E quando ele estava no fundo do poço, diz o texto, que ele caiu em si e lembrou da casa do pai. E aí ele tomou uma decisão: eu vou me levantar, eu vou voltar e eu vou dizer para o meu pai que eu errei, que eu pequei contra ele, que eu não sou digno de ser seu filho mais, mas eu queria ficar na casa dele, mesmo como um empregado, porque lá é o melhor lugar que um homem pode estar. E ele volta então encontra com o pai, e quando ele começa a explicar e a pedir o perdão e arrependido daquilo que ele havia feito, o pai nem escuta direito, ele chama o servo, prepara uma festa e recebe o filho na convicção de que aquele filho estava morto e passou a viver, estava perdido e foi achado, né? Então ele festeja e ele faz um procedimento interessante. Ele coloca roupa, ele coloca anel e coloca sandálias ou calçados no filho novamente, que havia perdido todas essas coisas. A parábola encerra com a chegada do filho mais velho, que tem um ciúme inaceitável do filho e daquele quadro. Ele não aceita o filho ingrato, fugitivo, que desperdiçou tudo o que tinha, jogou fora o que recebera. Ele não aceitava ele ser recebido com festa daquele jeito. E ele faz uma comparação: eu estou aqui há tanto tempo, trabalho ao máximo, né? Dou tudo o que eu tenho, e o senhor não me recebe desse jeito, o senhor não me festeja desse jeito. E aí o pai falou: mas você está sempre comigo, e esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e a gente precisa festejar, e a gente tem que festejar em razão desse fato. Pois bem, nós vamos demorar mais de um vídeo, né, nessa parábola, né, e eu vou deixar uma conclusão para amanhã, para o próximo vídeo, para não ficar muito extenso. Mas a verdade é que eu anotei aqui algumas coisas, algumas lições que a gente tira dessa parábola para a nossa edificação. Primeiro, é que um dia nós estivemos todos na casa do Pai.
todos na casa do Pai. Se nós lermos Gênesis, nós vamos perceber que o homem tinha perfeita comunhão com Deus. E a Bíblia diz que Deus o visitava na virada do dia. Havia uma interação perfeita entre a criatura e o Criador. Jesus, conjecturando, obviamente, Jesus pode ter feito uma referência à nossa rebeldia, ou à rebeldia do homem em abandonar o lar, em abandonar a casa do Pai, em abandonar o jardim, em abandonar os suprimentos do Pai, numa aventura em troca daquilo, ou em busca daquilo que Deus não havia lhe dado, e mais do que isso, de que Deus havia vedado para que ele procurasse. Também nós podemos entender que aquele jovem exigiu o que ele não tinha direito. O pai não tinha morrido ainda, ele não tinha herança, coisíssima nenhuma ainda, não é? E ele antecipou ou desejou a morte do pai, não é? Isso revela menosprezo, revela rebeldia, né? E revela uma autoconfiança no seu próprio entendimento, ou como poderíamos dizer, na vontade, no desejo de construir a sua própria história e o seu próprio destino, né? Então ele exigiu o que não tinha direito. Nós temos tudo no Pai, tínhamos tudo no Pai. E a impertinência, o desejo exacerbado, a falta de controle próprio, a autoconfiança, por vezes leva a gente a se afastar de Deus, como aquele filho fez com o pai. A outra verdade é que os recursos humanos acabam. Os recursos humanos acabam. Nossas possibilidades são finitas, temporais. Eu não tenho suficiência em mim para viver abundantemente e feliz. A cada manhã eu sou renovado pelas misericórdias de Deus, portanto, fora de Deus não há vida. Fora de Deus há apenas um vácuo, um vazio, né? E essa palavra deixa claro com relação a isso. Todas as perspectivas humanas findaram, né? A palavra de Deus diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo deles são caminhos de morte. A outra verdade, e para encerrar essa manifestação de hoje, é que nós podemos nos tornar escravos de nossas escolhas. Nós nos tornamos escravos das nossas escolhas. Devemos ter muito cuidado com aquilo que nós desejamos. Devemos ter muito cuidado com as nossas aspirações. Tiago nos adverte, olha, vocês não recebem o que pede, primeiro porque vocês não pedem, depois é porque vocês pedem mal. Vocês pedem para esbanjarem nos seus próprios sentimentos, nos seus próprios planos, nos seus próprios projetos. Primeiro vocês criam uma expectativa e depois vocês pedem para Deus. Então nós temos que ter muito cuidado com as nossas escolhas. O que nós estamos buscando? Onde está o nosso coração? Né? Às vezes, por um momento simples, pequeno, passageiro, a gente troca toda uma vida de bênção e de paz. Como aconteceu com Esaú, que naquele momento de fome, de vontade, de desejo de comer, ele vendeu o seu direito de primogenitura, ele desprezou toda uma história, ele desprezou todo um princípio estabelecido na sua família, que era o direito à primogenitura.
como esse filho pródigo, ele fez descaso daquilo que ele havia recebido. E ele se fez escravo da sua escolha. Então, nas lições que temos até aqui, para nós aproveitarmos, são essas e outras que nós veremos amanhã nessa rica parábola de Jesus. A reação daquele jovem quando ele chega no fundo do poço é muito interessante e ela tem tudo a ver com a minha vida e com a sua vida. Eu queria desafiar você aqui e a você aqui a escolher bem. Josué desafiou o povo de Deus dizendo: olha, escolhei hoje a quem vocês vão servir. Eu e a minha casa já decidimos, eu vou servir ao Senhor. Eu não sei qual é o seu projeto de vida, mas eu queria dizer uma coisa para você. Sem Deus, você não vai ou não chega a lugar nenhum. Pode ir algum tempo, pode segurar a onda um tempo, mas os caminhos que os homens escolhem por eles mesmos são caminhos de morte, como diz a palavra de Deus. Que Deus te dê sabedoria, discernimento e um desejo de conhecer a vontade dele para a sua vida. Que Deus o abençoe.